Bom, bom dia a todos. Nós vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão, período da manhã, do dia 25 de agosto de 2020. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, o Marcos Roberto da Silva, que é suplente e está em substituição ao anterior presidente, Wanderley, que saiu, a Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e Elisiane Gelatimeira como presidente substituto. Haverá sustentação oral, né, e nós vamos começar com esses itens, que são os itens 3, 4, 7 a 21 da pauta. Iniciaremos, portanto, do item 3 com o conselheiro Ari Vendramini. Vamos começar chamando, né, o patrono, que vai participar desses primeiros processos. Por favor, o apoio. Sim, presidente, farei a convocação. Item 3, 4, 7 a 21 da pauta, doutor Jean Carlo, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Vamos aguardar a entrada do patrono e nós começamos. O patrono foi convocado, presidente. Certo. Esperar mais um minutinho para ele estabilizar. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom, nós vamos começar, portanto, com o item 3 da pauta, cuja recorrente é a Parker, Ramifim Indústria e Comércio Limitada. Nós temos aqui a presença do patrono e eu passo a palavra para o relator, doutor Ari Vendramini, por favor. Pois não. Bom dia a todos. Bom dia, doutor, patrono da empresa. Rapidamente, os processos 3 e 4, não sei se o patrono vai se referir aos dois ao mesmo tempo, mas eles são praticamente iguais, o julgamento é o mesmo. Se trata de um pedido de ressarcimento e uma declaração de compensação vinculados. Acontece que no relatório fiscal, e os motivos, as glosas e os motivos do indeferimento do PER e da não homologação da compensação são os mesmos de um processo que se refere a um auto de infração de onde saiu o crédito que foi utilizado nessa declaração de compensação em origem do pedido de ressarcimento. O processo está aqui no relatório, é 720.071/2014. Esse processo é um auto de infração e também se encontra no CARF. Então, é uma declaração de compensação que não foi homologada, um pedido de ressarcimento que teve o crédito indeferido por conta das razões expostas nesse processo de auto de infração. Esse é o relatório. Vou deixar a palavra para o patrão. Muito obrigada, doutor Ari.
Passamos agora, por favor, a palavra ao patrono. Bom dia a todos de novo, espero que esteja todo mundo bem. Eu, inclusive, enderecei nos memoriais todos os casos da CRA ao mesmo tempo, para fins de economia processual. São os itens 3 e 4 da pauta, que a gente vai tratar agora, e depois tem os itens 7 a 21. Como são todos compensações de IPI, mas os motivos da glosa são diferentes, eu imagino que a gente vai fazer separado. Então vou começar pelos itens 3 e 4. Esses dois processos, como o relator já explicou, eles são declarações de compensação de crédito de IPI do terceiro trimestre de 2010 e terceiro trimestre de 2011. Eles estão totalmente vinculados a um auto de infração que trata da classificação fiscal de uma mercadoria comercializada pela recorrente. O único ponto a ser destacado em relação a esses casos, além do já até mencionado pelo relator pedido de sobrestamento ou apensamento desses casos para julgamento conjunto, é que num caso sobre o mesmo produto foi proferida uma decisão favorável à classificação fiscal adotada pela recorrente no auto de infração. Então eu só gostaria de destacar esse indicativo de que existe uma boa chance de que a decisão de mérito desse auto de infração seja favorável à recorrente, para reforçar a necessidade de que essas compensações não sejam julgadas antes do auto de infração. Em relação a esses dois casos, é só isso mesmo, os casos são bem simples, então eu já retorno a palavra aos julgadores. Obrigado pelo tempo de vocês, por enquanto. Depois a gente fala dos outros casos. Muito obrigada, doutor. Algum questionamento? Não? Podemos passar ao relatório, doutor? Ao voto, doutora Ari? Sim. O voto é muito simples. Como está vinculado completamente ao auto de infração, e eu pesquisei e vi que o auto de infração está nesse CARF para ser distribuído, está até aqui na terceira sessão. O que eu estou sugerindo é que esse processo, esse julgamento seja convertido em diligência para que sejam estes autos, os dois aqui, sejam apensos ao auto de infração. Provavelmente o auto de infração vai ser distribuído junto com os dois para ser julgado, porque tem um recurso voluntário afeto a eles, para que se possa julgar esses dois. Então, minha proposta é para que esse julgamento seja convertido em diligência, para que sejam estes autos apensos ao de número 3864-720-017-2014-18. Esse é meu voto. Muito obrigada, doutora Ari. Alguma dúvida, alguma questão? Eu tenho, senhora presidente. A doutora Ari verificou a conexão, então, entre os processos, mas eu acho que, juntamente com o pedido que o doutor Ari fez, talvez possa ser pedido para que o processo seja distribuído para ele, já que ele é prevento, né? Então, se ele está com as duas compensações, que o outro, que esses, além de serem apensados a outro, que o outro venha para ele também, para julgamento em conjunto, porque a conexão, ela determina isso, né? Então, o doutor Ari já está com os dois, ele já é prevento. Então, a minha sugestão seria acrescentar ao voto do doutor Ari o pedido de que venha para ele esse processo, que está em fase de distribuição, ainda não distribuído. Eu concordo, eu acho que é justo. Eu coloco no meu voto que sejam distribuídos esse mesmo relator, sem problema. Normalmente essa verificação é feita, mas como o doutor Ari já conseguiu, né, localizar o processo, verificou que não foi distribuído, né, que não. Já está aqui no CAF, mas então realmente se caracteriza a prevenção. Sim, Marcelo? Eu não tenho dúvida que é absolutamente imprescindível a reunião dos processos com o mesmo relator. Eu só estou com uma dúvida, presidente, se a gente pode fazer esse tipo de pedido via resolução, porque eu acho que a distribuição, o pedido de distribuição de um processo, eu acho que ele precisa da aprovação do presidente. Eu peço até ajuda também do Marco Roberto aí nisso. Eu acho que precisa da aprovação do Rodrigo. Eu acho que a gente não pode fazer isso por resolução. Isso é só eu realmente tenho essa dúvida. Queria ouvir aí o Marco Roberto nisso, o que ele acha, mas... Eu não tive casos assim específicos de que a gente pediu um processo
para ser distribuído para algum relator, como é o caso do Ari aí, que está prevendo, nesse caso, né? Realmente eu concordo com a Seminos que tem que pedir. Mas tem um outro detalhe, que é em relação a essa diligência. Essa diligência, no meu ponto de vista, ela, na verdade, não caberia nesse caso, já que vai fazer o pedido do processo para ser distribuído. Então, se o processo, na situação que a doutora Seminos colocou, que ele vai ser distribuído ao conselheiro Ari, realmente não vai ter que fazer diligência para enviar para algum lugar. Teria que pedir para que esse processo seja distribuído. Eu concordo com o conselheiro Marcelo, que tem que falar com a DIPRO, no caso, né, que é quem faz a distribuição dos processos, para que esse processo do Ari seja distribuído para ele. Então, a DIPRO, que é responsável por isso, tem uma DIPRO específica na turma, né, nas TOs da terceira sessão, para que, de fato, esse processo seja distribuído para o Ari. Entendeu? Então, assim, eu acho que não é diligência que deve ser mandada sair o processo, né? Seria o quê? Só Seria se for sobrestar mandar na para a Câmara? Câmara e pedir para que devolva, para a DIPRO. Seria o que a solução, então? É sobrestar na Câmara e pedir para juntar o processo principal? Exatamente. Você usou o apropriado, sobrestar na Câmara. Para que ele junte o processo, entendeu? Concordo, acho que sobrestar até que venha o principal para o conselheiro Ari. Porque se não for mandar para a Câmara, ele vai ficar na carga do Ari sem nenhuma. Porque vai fazer o quê? Vai tirar de pauta? Não vai tirar de pauta, porque teve a decisão. Então ele vai para a Câmara ou para a própria DIPRO para que ele junte o processo. Doutora, isso é feito como? Por resolução mesmo? Vai ser sobrestamento na Câmara? O sobrestamento é por resolução, a gente já fez vários sobrestamentos. E a questão de avocar um processo que ainda não está distribuído por conexão, eu acho que é uma coisa que também é possível, porque o regimento manda que se julgue em conjunto os conexos, né? Então, acho que não há problema. Eu acho que daria para fazer das duas formas, tanto um despacho quanto uma diligência, porque, de qualquer forma, ele vai precisar sobrestar na Câmara, então vai precisar de uma decisão nesses dois aqui, de qualquer forma. Então, a gente podia juntar as duas coisas, o sobrestamento dos dois até que seja distribuído, igual o conselheiro Marco colocou, hein? Sobrestamento dos dois até que o outro seja distribuído e depois retorno para julgamento em conjunto. E aí a gente, talvez essa questão da conexão, a gente possa fazer referência, né, mencionando o regimento, mas também eles vão analisar a situação, né, mas já indicando que deve ser, que se propõe uma distribuição por conexão. Não é por conexão, não, que... Então, o sobrestamento dos processos para que seja sobrestamento desses dois processos para que o outro processo seja distribuído ao mesmo relator ou que seja encaminhado a esta Câmara? Acho que é o mesmo relator. Exatamente, é o mesmo relator, dessa forma. E não tem problema, Ari, eu já julguei, já tive casos semelhantes dessa sua situação e deu certinho essa providência, igual o Marcos Roberto sugeriu, sabe? Tá bom. É questão formal mesmo, né? Sim. Então, o Ari vai alterar um pouquinho, né, Ari, a proposta, é isso? Vou rodar, para que sejam sobrestados os processos, esses dois, e que o processo do auto de infração seja distribuído a esse relator. Tá bom assim? Vocês concordam? Tá bom. Então não é conversão em diligência, né? Tira esse termo. Sim. Sim. É sim, porque... Não, é diligência para sobrestamento. É conversão em diligência para sobrestar na Secretaria da Câmara. Eu continuo com a dúvida, eu acho que não dá para a gente reunir processo sem a gente fazer um despacho e pedir autorização para o presidente da sessão. Mas eu vou acompanhar a turma. O regimento determina que seja julgado em conjunto. Então, por isso que às vezes a gente manda embora um ou avoca outros. Tudo bem. Entendeu? Então, muito bem. É esse meu
Então, a proposta é de uma diligência e sobrestamento dos processos dos itens 3 e 4 para reunião com o processo... Qual é o número do processo, ali? 3864 720 017 2014-18. Então, para que seja apensos ao processo 13864 72 0017 2014 18. Então, essa é a proposta do relator. Presidente, eu acho que a proposta é converter em diligência para sobrestamento destes autos na Câmara até que o processo de número final 2014-18 seja distribuído ou enviado para julgamento em conjunto, ou distribuído para o relator. Não é? Só uma observação, se vocês me permitem, é 0071, não é 0017 no meio do número, só para ficar... Desculpe, doutor, então eu troquei aqui. Não, imagina. Obrigado. Corrigimos. Pode ser assim, Ari? Conversão em diligência para sobrestamento deste processo nesta Câmara, até que os autos de número tal sejam distribuídos. Até que seja distribuído o processo tal para este relator. Coloca isso na resolução? Pode ser? Acho que sim. Presidente, está correto? Sim. Pronto, ficou assim, redação final, ver se vocês concordam. Proponho que seja o julgamento convertido em diligência para que sejam sobrestados estes autos nesta Câmara, até que os autos de número 720-071 sejam distribuídos a este relator. É isso? Perfeito. Tá bom. Então, podemos passar a votação, já podemos indicar os itens 3 e 4, isso? Sim. Itens 3 e 4 da pauta. Eu passo, portanto, ao doutor Marcelo. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu primeiro queria saudar a nossa nova presidente. Foi com uma alegria muito grande que eu recebi essa notícia. Eu acho que liderança, competência e empatia não te faltam, porém sobram. E você ainda conta com a amizade e com a admiração de todos nós. Então, que a senhora seja muito feliz nessa nova missão e que Deus te abençoe. Acompanhe o relator. Obrigada, Marcelo. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanhe o relator e estendo as palavras do Marcelo também a você. Muito obrigada. Doutor Marcos Roberto? Acompanhe o relator. Doutora Semira Miss? Acompanho também. Obrigada. Doutor Breno? Presidente, fazendo uso também das palavras do Marcelo, que você sempre, com a certeza absoluta, que conduzirá com muita leveza e muita competência a nossa turma. Eu acompanho o relator, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Então, portanto, por unanimidade de votos, né, ficou a proposta de diligência para os itens 3 e 4, para sobrestamento dos processos, até que o processo indicado seja distribuído por prevenção ao conselheiro Ari Vendramini. Muito obrigada a todos. Bom, agora nós passamos ao 7º, doutor Ari. Sim. Do 7 ao 10, eu formei um bloco porque eles têm as mesmas características. Abram, por favor, o processo 901-616. É o que está aí, é o primeiro da...
Esse caso aqui é uma declaração de compensação de créditos do IPI referente ao quarto trimestre de 2003 da filial da empresa. O despacho decisório eletrônico não homologou a compensação, porque a afirmação é de que o saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre era inferior ao valor pleiteado. Portanto, não havia, homologou parcialmente, porque o valor, como era inferior, o despacho decisório homologou até esse limite e as compensações foram efetuadas. É claro que, como o saldo era inferior, sobrou um débito, valores de débito que foram cobrados da hora recorrente. Basicamente, esse é o ponto-chave da questão. Como todo o processamento é eletrônico, como as informações das empresas também estão no site da Receita, é tudo eletrônico, as conferências são todas eletrônicas, o sistema detectou que a própria empresa declarou que o saldo havia sido inferior ao saldo pleiteado. O que houve aqui, o sistema detectou que o saldo foi utilizado, na realidade, houve uma indicação de saldo inferior, porque o saldo que estava declarado num trimestre já havia sido utilizado em outro trimestre para compensação. O saldo que ele indicou era X, mas, na realidade, o saldo que estava disponível no registro de IPI era X menos Y, porque esse Y havia sido utilizado anteriormente. Por isso, o sistema glosou eletronicamente esse saldo que havia sido utilizado, então o saldo que foi pleiteado foi diminuído, portanto, a homologação foi parcial. É essa a questão. Eu passo a palavra ao doutor. Bom dia a todos de novo. Eu não sei como que ficou dividido exatamente a pauta, eu me programei para já fazer a sustentação oral dos itens 7 a 21, porque os assuntos são bem parecidos, tem alguns pormenores fáticos que são um pouco diferentes. Tem uma questão que só está presente em alguns desses casos, de que parte dos créditos apurados nos trimestres não seria válida por ser referente a operações com empresas inativas ou optantes pelo Simples. Tudo isso foi documentalmente demonstrado, os valores não são tão relevantes envolvidos, então, sem prejuízo da análise individualizada dos casos, eu acho que a questão que foi apontada já pelo relator muito bem na leitura do relatório é uma das questões principais, a questão-chave de todos esses casos agora dos itens 7 ao 21. Essa questão, ela faz referência primeiro ao fato de que os saldos credores iniciais de IPI nesses processos administrativos, eles são relacionados entre si, como num efeito cascata, porque todas essas compensações fazem referência a trimestres subsequentes. Então, com a não homologação de uma, você tem a diminuição do saldo credor inicial, da subsequente, e que, por isso, um dos requerimentos da recorrente nos seus recursos foi do julgamento conjunto, como está sendo feito aqui pelo CARF, uma vez que, se reconhecido o direito creditório de um caso, isso vai influenciar nos outros com efeito cascata, assim como, caso não seja reconhecido o direito creditório por hipótese, o recolhimento dos débitos exigidos pela recorrente também influencia nessa questão. O ponto aqui é um equívoco formal cometido pela recorrente, que também teve influência nessa homologação parcial das compensações, que é o fato de que nos PDComps ela de fato compensou crédito de IPI, mas ela lançou esse valor na sua escrita fiscal como débito, sendo que ela deveria ter lançado isso como ressarcimento de crédito. Esse é o ponto principal que provavelmente gerou esse desencontro de informações, como o relator bem expôs também por ser tudo eletrônico. Então é um mero equívoco formal da recorrente que deve ser superado. Inclusive nos recursos voluntários, a recorrente traz jurisprudência de casos dela mesma,
porque esse equívoco foi cometido durante um certo período de tempo, não foi um equívoco cometido uma vez só, então isso já inclusive foi reconhecido pelo CARF como um mero equívoco formal a ser superado. Então, como os casos são de matéria bem fática e inclusive relativamente simples, muito entrelaçados, mas relativamente simples, a minha presença aqui é mais para pontuar essa questão que é a mais importante do equívoco formal e me colocar à disposição para qualquer dúvida dos relatores posteriori no momento da prolação dos votos. Então, eu devolvo a palavra para o relator. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, doutor Giancarlo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Presidente, com licença, como o patrono realmente expôs, essa foi realmente a separação que eu fiz. Dos 7 ao 10, não existe alegação de fornecedor optante pelo Simples. Mas do 11 até o 21 existe, por isso eu separei. Mas eu não me importo de fazer todos ao mesmo tempo, e eu só vou acrescentar que do 11 ao 21, dos itens 11 ao 21, tem essa diferença que existe a aquisição de insumos de IPI de optantes pelo Simples. Se a senhora não se importa, eu concordo em fazer o julgamento de todos ao mesmo tempo. Tá certo, muito obrigada. Mais alguma questão? Podemos passar para o voto? Por favor, doutor Ari. Pois não. Quanto ao... o patrono tem razão, houve o que gerou todos estes indeferimentos, homologações parciais pelo sistema, foi justamente o erro que a recorrente cometeu quando ela foi preencher o pedido de ressarcimento, quando ela tinha que colocar na escrita fiscal dela que era um ressarcimento de crédito, portanto, esse valor ia ser retirado do novo pedido, seria uma diminuição, ela declarou como débito. E aí, somou aos débitos que ela tinha declarado na declaração de compensação. Portanto, ao invés de diminuir o valor do débito, ela aumentou o valor. Na realidade, é um erro de preenchimento de formulário. E isso causou o grande problema. Como é um efeito cascata, porque cada decomp é referente a um trimestre e usa o saldo credor reconhecido no trimestre anterior, como o saldo credor do trimestre anterior sofreu essa mutação por erro da recorrente, os outros ficaram todos comprometidos, porque o sistema foi fazendo tudo em cascata. Portanto, todos esses processos tiveram o tratamento eletrônico que teve como origem o erro formal da recorrente. A única diferença é que, em alguns processos, houve uma glosa de aquisição de insumos de optantes pelo Simples. Os optantes pelo Simples têm uma vedação legal de que eles não podem transferir nem apropriar créditos. Portanto, a empresa não poderia... existe uma solução de consulta da Receita Federal até recente, mas aí, como o CARF não está vinculado a uma solução de consulta da Receita Federal, essa solução de consulta já foi até questionada. A doutora Lisiane, como ex-integrante da COSIT, pode até me confirmar. A solução de consulta diz que podem ser apropriados 50% dos créditos. Mas isso é uma construção teórica que a COSIT fez. Então, eu só abro um parênteses para dizer que existe essa decisão, mas ainda ela é muito fluida, ela ainda não é uma decisão confirmada até pela doutrina e pela jurisprudência. O que existe, na realidade, é um artigo, se não me engano, 217, que está em outra decisão, não está nessa. Existe uma vedação legal para aproveitamento de créditos de fornecedores optantes pelo Simples. Então, o que acontece? Nesses casos, como nós vamos fazer um julgamento em conjunto, por isso eu separei. Nesses casos,
em que houve erro formal, em que o motivo do indeferimento e da homologação parcial das compensações foi essa glosa, o saldo credor inferior ao pleiteado, nesse caso eu considerei como uma discussão sobre a apuração feita pelo sistema de controle de crédito da Receita. E, na realidade, o que eu entendo é que o que está se discutindo, na realidade, é o saldo devedor. Eu estou discutindo a cobrança que o sistema eletronicamente me fez. A origem é um erro formal. Então, entendo eu que, nesses casos, haveria de ser discutido isso com a delegacia de origem através de um pedido de revisão de ofício do despacho decisório eletrônico. Porque, se existe um erro formal que causou toda essa celeuma, esse erro formal não pode ser consertado pelo CARF. Eu entendo que o CARF não tem competência para dizer ao delegado da Receita, conserte o erro que a recorrente cometeu. E também não podemos aqui reconhecer esse direito creditório sem consertar o erro, já que o delegado da Receita pode consertar esse erro formal. Então, nesses casos em que houve uma diminuição do saldo pela recorrente e o sistema não aceitou e houve essa confusão, eu não conheci do recurso, porque eu entendo que se trata de discussão sobre cobrança do saldo devedor que restou de tudo isso, portanto, nesses casos eu não conheço do recurso. Nos casos em que existe esse fato e a glosa dos créditos de fornecedores do Simples, eu conheci em parte o recurso por conta da discussão sobre o fornecimento do Simples, nessa parte conhecida, que é a glosa do fornecimento de insumos pelo Simples, eu neguei provimento ao recurso, porque existe uma vedação legal, e a outra parte desse saldo credor, como nesse, eu não conheci. Portanto, por isso que eu separei os casos dessa forma, em 2 blocos. A presidente, a senhora decide se a senhora quer que mantenha a decisão em blocos, eu faço todos agora, sem problemas nenhum. Ficou assim, para resumir a história, para ficar prático. Do 7 ao 10, eu não conheci do recurso por esses motivos que eu expus. Do 11 ao 21, eu conheci em parte do recurso, na parte conhecida eu neguei provimento, e a outra parte eu não conheci. Esse meu voto para esse bloco de processo. Muito obrigada, doutora Ari. O doutor Marcos Roberto pediu a palavra? Presidente, eu queria tirar algumas dúvidas com o doutor Ari, especialmente no que concerne essa parte que você vota por não conhecer. Eu não entendi porque você fala ali de cobrança, mas houve um erro, né? Como foi falado, o erro que foi feito foi na informação dos valores relacionados ao crédito de compensação que foi lançado como débito, não é isso? Sim. E aí, esse erro, ele foi gerando um efeito cascata, mas ele demonstra isso durante todo o processo, durante todos esses pleitos aí no recurso voluntário, ele demonstra como foi feito errado, ele apresenta o erro, ele apresenta provas. Sim, ele coloca a folha da DECOM, do pedido de ressarcimento, onde ele realmente errou. Houve esse erro formal dele, ele trocou as linhas, ele simplesmente errou no preenchimento do formulário. Sim. Mas acontece que na escrita fiscal dele, ele também cometeu esse erro. Então, ele tem que corrigir a escrita fiscal e retificar a declaração de compensação. Como a declaração de compensação já houve o despacho decisório, ele não tem como retificar. Ele tem que pedir para o delegado da Receita rever de ofício. Por isso que eu não conheci do recurso. Porque apesar dele ter cometido erro, entendo que não nos cabe consertar esse erro aqui, e muito menos reconhecer o direito, porque ele tem que corrigir 2 coisas. Mais uma dúvida. Em relação à DRJ, qual foi decidido por ela, nesse caso? A DRJ manteve o despacho original, sem nenhuma discussão sobre o erro. Ela disse que
o erro não pode ser considerado. O sistema já considerou a glosa, não existe crédito e pronto. Entendi. A única dúvida que eu fiquei, se essa análise aí, levanto para a turma para avaliar, se essa análise desse erro cometido poderia ser solucionado através de uma diligência. Essa é só a única avaliação que eu tive aqui de início. Não que eu esteja convicto que seria o correto a ser feito. Eu coloco até para a turma para ser discutido. Mas eu fiquei em dúvida se esse erro pode ser avaliado por meio de uma diligência, avaliado e analisado. Desculpa, doutor Marcos, mas infelizmente não, porque teria que ser solicitado por ele uma revisão de ofício. O delegado só pode rever de ofício se ele for provocado nesse caso, porque ele não tem conhecimento do erro. Então ele teria que fazer uma solicitação de revisão de ofício do despacho decisório, aí o delegado da Receita, como é o autor do despacho, ele consideraria que houve um erro formal e ele revisaria o despacho decisório. Por diligência, o delegado não vai conseguir fazer isso. Tá. O último ponto, assim, você não conhece por que motivo? Eu não conheço porque eu acho que é o que foi ocorrido, né? Então seria negar provimento e dar esse fundamento, né? Se fosse o caso. Se nós dermos provimento, nós vamos ter que homologar as compensações e nós não temos competência para isso. Quem homologa a compensação é o delegado da Receita. Não, mas eu acho que ele falou negar provimento. Não conhecer, né? Eu entendo que é não conhecer, porque eu não vejo mérito nessa questão. É uma questão formal, é uma discussão de um erro formal. Eu entendo que não nos cabe aqui consertar erro de preenchimento. Isso é um caso típico de revisão de ofício pela delegacia de origem. Entendo que isso não devia nem... Mas esse foi o pedido, mas Ari, a tua análise está perfeita e você está de parabéns. Então, e muito elucidativo. A minha só pergunta é o seguinte, eu acho que na linha do que o Roberto está perguntando é o seguinte, se o pedido dele, qual é o pedido dele? Porque se o pedido dele for de reconhecimento de crédito, a gente poderia negar provimento. Não, ele requer uma nova análise das declarações de compensação. Não, aí a gente não pode conhecer mesmo, tá certo. É porque eu estou lendo aqui mais uma vez caiu e voltou aqui. O pedido dele é o seguinte, ele requer uma nova análise das declarações de compensação. À vista das informações que ele levou aos autos, entendi. Eu concordo. A gente não pode refazer o pedido dele. Isso realmente tem que ser algo feito de ofício diretamente para o delegado. Eu acho que ele teria que retificar, na verdade, né? O problema é que nem deve ter tempo mais para isso, né? Ele teria, na verdade, retificar todos esses pedidos. Ele não consegue, porque tem um despacho decisório, ele perdeu a espontaneidade. É só o delegado que pode rever o ato. Entendo eu. O dele é para rever agora sim. Não entendi por que não conhecer. Porque ele pode pedir ao delegado para rever, porque a decisão se mantém e nós não podemos interferir nessa decisão. Por isso eu não conheci do recurso. Para manter a decisão do jeito que ela ficou, da DRJ, e aí ele tem condições de ir lá, o delegado, e pedir uma revisão, porque o ato se mantém intacto. Essa é a minha posição. E como não há debate sobre o crédito em si, né, então, por isso que vai nessa linha que o Ari muito bem colocou, né, que a gente, nos processos de perde-comp, só podemos nos ater ao crédito, né, então, a avaliação do crédito. Então, acho que realmente, por mais absurda que seja a situação e eventualmente demonstrado o erro, né, ele terá de proceder isso daí junto ao delegado, como bem ressaltou Ari. Eu tinha ficado na dúvida, Ari, se era uma questão puramente de débito, porque aí eu queria saber de você, assim, ele demonstra o crédito dele e fala assim, olha, eu tinha isso de crédito, que eu acho que é 100 e alguma coisa, e eu lancei... dele, Salvador. Então, isso que eu queria perguntar para você, na escrita fiscal dele, ao invés de lançar ou estornar esse crédito porque ele fez o pedido de ressarcimento, ele lançou isso a débito? Foi isso que ele fez? Ele errou na escrita e errou no preenchimento do formulário. Então, ele teria que ir lá e ajustar um ao outro. A escrita fiscal e depois ajustar o...
E a outra questão do que eu queria falar para você era do Simples. Eu não conheço solução de consulta, eu queria até que você me passasse depois. Mas talvez mas é recente. 554, se não me engano. Mas talvez, porque você precisa ver qual foi o fundamento. Que eu tô com você, eu acho que tem a vedação de que o crédito do Simples não é possível, até porque existe uma modalidade de recolhimento diferente sobre receita bruta, que ali uma rubrica foi colocada a título de IPI ali dentro. Mas talvez o fundamento, eu queria até ver se é isso ou não, porque existe um crédito presumido na legislação de quando o industrial ou equiparado ele compra insumos, produtos industrializados de não contribuinte, ele pode apurar um crédito de 50% sobre o valor da compra, né? Mas não sei se foi esse. Não sei se foi esse. A solução de consulta faz uma analogia entre esse crédito presumido e o crédito básico. Então, o que a solução de consulta diz e se baseia é o seguinte: não existe vedação legal para aproveitamento do crédito. Não, existe. Não existe para o crédito presumido. Para o crédito presumido. Ah, entendi. Ela vai lá no artigo 11. Mas é um caso, a gente não está aqui em discussão, né? Mas eu passo, Salvador, eu passo para... Depois posso passar para todo mundo. Até por curiosidade, porque assim, parece que a solução de consulta está trazendo um fundamento que não é aplicável para o Simples para poder dar um crédito presumido por ser. E crédito presumido por ser um incentivo fiscal tem que ser expressamente previsto em lei. Sim, mas tem essa solução de consulta, a COSIT chegou a essa conclusão. Eu passo para vocês depois. Eu só trouxe abrir esse parênteses para dizer que existe. Tá bom. Não sei se o patrono ia citar ou se ele tem conhecimento, mas existe. Então é uma linha que a Receita Federal está adotando, mas ainda me parece que não é uma linha definitiva. Tá bom. Eu só tenho uma questão em relação à própria solução de consulta. Eu não conheço em detalhes, né, mas, de qualquer forma, se há uma manifestação numa solução da COSIT, por mais que isso não seja vinculante aqui no CARF, isso tem o poder, né, de um ato normativo. Então, eu acho que, para o contribuinte, isso também tem um efeito, porque se ele seguiu as disposições da instrução normativa, é uma orientação da Receita com esse caráter normativo. Ele não escriturou da forma da consulta, né? O problema é que os fatos geradores dele são anteriores à solução de consulta. A solução de consulta foi feita muito depois. Ela é recente. Os fatos geradores dele, se não me engano, são 2003. Nessa época existia a vedação legal e a consulta não retroagiu a esse período. Não. Ótimo. Tá certo. Então, se aplicaria de qualquer forma. Não. Essa era a minha dúvida. Mas 2003 era o Simples Federal, né? Não era o Simples Nacional. Era o Simples Federal. E já tinha essa vedação do crédito também, né? Já tinha. Está num outro despacho, deixa eu localizar aqui. Salvador, eu fiz um voto recente a respeito até dessas vedações do Simples. Aproveitamento de crédito de PI, realmente tem do Simples Federal também, água de cabeça aqui eu não vou lembrar. Eu estou tentando achar o fundamento, mas até coloquei no meu voto exatamente os termos da lei do Simples Federal a respeito dessa vedação. O Simples Federal é uma lei de 97, acho. 9317. Acho que é 9317 de 96. 96, isso. Não, tudo bem. É uma questão só de curiosidade mesmo. Na própria legislação do IPI também fala sobre isso, né? Não só dentro da legislação do Simples, mas da própria legislação do IPI fala que as empresas optantes pelo Simples não podem utilizar os créditos, e nem as industriais podem aproveitar os créditos derivados das aquisições de empresas do Simples. Não gera crédito para o adquirente, né? Ali teve uma discussão também, enquanto o Ari está perguntando, aproveitando, nesse meu caso, a respeito que o RIP ele fala sobre aquisições também de comerciante atacadista, né? Mas isso seria outra discussão. Que é o crédito presumido. Você se referiu a um crédito presumido de 50%, foi isso? E esse crédito presumido que você disse que está previsto aonde? Está numa solução de consulta. A Receita expediu uma solução de consulta defendendo essa
Esse crédito presumido é um dispositivo legal que permite o industrial tomar um crédito presumido se ele comprar produto industrializado de comerciante não contribuinte do imposto. Desculpa interromper. A vedação legal é a seguinte: se vocês abrirem o processo 901.562, eu citei lá, no item 11, de acordo com a disposição legal contida no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 9.317 de 1996. E ela está reproduzida no RIP de 2002, que é o que se aplicava na época. A inscrição no Simples veda, para microempresa ou empresa de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS. Essa é a vedação legal da época. Legal. E foi nessa vedação legal que eu me baseei para tomar conhecimento do recurso, nos casos em que houve glosa do Simples, para negar provimento por conta da redação legal. Na parte em que houve essa discussão que nós estamos tendo aqui do crédito, eu não conheci do recurso. Vocês me permitem só uma observação? Em relação a esses créditos do Simples, que eu não entrei muito na questão, a recorrente apresenta o argumento de que as operações não eram relacionadas a empresas optantes pelo Simples, justamente porque ela tem ciência de que, se fossem, não seria possível o crédito. Inclusive, em algum dos casos, ela demonstra que a empresa recolhia IPI incidente nas operações. Então, o argumento da recorrente é um pouco diverso desse. E em relação ao pedido do recurso, eu só queria destacar rapidamente, desculpa a interrupção, de que o pedido dos recursos é pelo reconhecimento do crédito, não é pela reanálise da compensação, enfim. E, claro, com todo respeito ao entendimento dos julgadores. Obrigado. Deixa eu fazer uma parte aqui. Quanto à inscrição no Simples, realmente a empresa apresentou a nota, realmente a fornecedora destacou o IPI na nota fiscal, mas nos registros da Receita Federal, e consta isso no processo, a DRJ colocou as telas, a empresa se declarou optante pelo Simples, nesse período em que ela emitiu as notas. Portanto, ele emitiu as notas de forma incorreta. Eu concordo que ela prejudicou a recorrente, porque a recorrente não sabia se ela era optante do Simples ou não, como tinha o IPI destacado na nota, ela apropriou. Mas, por outro lado, a Receita demonstrou cabalmente e com documento hábil que a pesquisa no registro, a própria empresa fornecedora se declarou optante pelo Simples. Portanto, ela é optante do Simples, ela não pode, por vedação legal, destacar o IPI, muito menos a empresa que adquiriu aproveitar o crédito. Foi esse. Quanto ao pedido, eu peço licença aqui para ler o recurso apresentado pela empresa. Eu coloquei o processo aí para vocês, é o único processo que eu consegui colocar na pasta, porque a pasta é muito difícil colocar um processo aí dentro. Não, esse aqui foi o do sobrestamento, desculpa. Os outros eu não consegui colocar. Eu tenho um aqui, deixa eu ver, que não seja o do sobrestamento. Esse 616 que nós estamos julgando, na realidade, em alguns pedidos foram para análise, aquele que eu disse. Aqui está o pedido, o doutor tem razão. Em vista de todo exposto, requer a recorrente o provimento do presente apelo para que seja reformada a decisão de primeira instância, de forma que seja reconhecida a existência do crédito de IPI relativo ao trimestre e, consequentemente, sejam canceladas integralmente as exigências fiscais. Cancelar exigência fiscal é discutir cobrança. E para que seja reformada a decisão de primeira instância, como eu não tomei conhecimento do recurso por conta do erro formal,
eu não tenho como reformar a decisão de primeira instância, porque ela simplesmente repetiu. Na realidade, o que a recorrente pede é para que se reforme o despacho decisório, porque a decisão de primeira instância simplesmente repetiu o despacho decisório, ela manteve o despacho. E não nos cabe reformar esse despacho, esse meu adendo, mas o patrono está certo, em algumas delas ele pediu que seja reconhecida a existência do crédito. Mas está claro o entendimento, obrigado. Então, Ari, eu estou com você. Eu acho que para a gente reconhecer o crédito, a gente teria que alterar o pedido. E isso não é possível. Eu concordo com você, Ari. A gente teria que alterar o pedido. Se ele tivesse pedido esse crédito, a gente poderia reconhecer o crédito pedido, mas o crédito não foi pedido. Então, eu estou com você, Ari. Certo. Talvez o ideal seria nós votarmos, apesar de termos analisado em conjunto, né, propor o voto em duas partes, né, os processos que têm a questão do simples e os que não têm, separadamente. Para votação, pode ser? Foi o que eu tinha proposto no começo. Certo. Mais alguma questão, alguma dúvida? Não, estou satisfeito. Então, doutor Ari, o senhor poderia resumir o voto em relação à primeira parte? Vamos tratar primeiro daqueles que não têm o simples, é isso? Sim. Do 7 ao 10, eu não conheço do recurso. E do 11 ao 21, eu conheço do recurso em parte para negar provimento na parte conhecida. Podemos votar primeiro do 7 ao 10, para ficar bem claro aqui? Sim. Então, do 7 ao 10, não conhece o recurso. Sim. Então, esse é o voto do relator. Eu passo ao doutor Marcelo, por favor. Doutor Ari, parabéns, hein, doutor Ari? Muito bom, hein? Como de costume, tá? Com o relator. Muito obrigada, doutor Marcelo. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu acompanho também. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Acompanho o relator. Doutora Semira Miss? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Então, a decisão foi... Desculpe, Salvador, por você. Pegando a prática ainda. Doutor Salvador, por favor. Não, já votei o seu voto que faltou. Faltou o seu voto, presidente. Meu voto. Eu acompanho o relator também. Então, por unanimidade de votos, né, foi decidido não conhecer do processo. Isso dos itens 7 a 10. Isso. Doutor Ari, pode agora resumir seu voto em relação aos demais itens? Sim. E do item 11 ao item 21, eu conheço do recurso em parte, para numa parte conhecida negar provimento. Muito obrigada, doutor Ari. Passo para o doutor Marcelo. Acompanho. Certo. Doutor Marco? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Acompanho. Obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, também por unanimidade de votos, né, a decisão foi por conhecer parcialmente, né, e na parte conhecida em relação ao simples negar provimento. Então, com isso, encerramos esses processos, nessa lista, em relação ao contribuinte, aqui acompanhado pelo Dr. Giancarlo. Muito obrigada, Dr. Giancarlo. Obrigado, Giancarlo. Obrigado a todos pela atenção, por permitir o debate, por fazer com que esse julgamento por vídeo seja um pouco mais pessoal. Obrigado à turma, bom dia, bom trabalho. Obrigado, doutor. Bom dia, obrigada. Bom, é a nossa primeira participação aqui de patrono, né? Vamos adiante. Eu acho que agora a gente pode seguir a ordem da pauta, retomando o primeiro. Pode ser, doutor Breno? Pode ser, presidente. Por mim tá tudo jóia. Porque
nós não temos mais. Então, agora nós vamos julgar o item 1, né? Que a recorrente é Brasfio, Indústria e Comércio. É só um ou as demais são semelhantes, doutor Breno? Presidente, eles são consideravelmente semelhantes, embora em um dos casos tenha sido apresentada uma preliminar, mas é o caso seguinte, não esse primeiro caso. Então, como esse primeiro caso ele é mais simples e o cerne meritório dele se assemelha àquele outro que julgaremos em sequência, eu proponho que sigamos aí realmente o julgamento desse e, enfim, aí o outro acho que facilita a gente avaliar também. Tá ótimo, então. Doutor Breno, então começamos com o item 1. Peço, por favor, para fazer o relatório. Obrigado, presidente. Trata-se de um caso clássico de PERDECOMP, tá? Em que a DRJ negou por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de conformidade, tá? Que não homologou parcialmente as compensações de crédito de IPI, tá? Em DECOMPS apresentada em 2009. E a manifestação de inconformidade, ela alega preliminarmente, ter a manifestação de conformidade feita suspensivo. No mérito, ele aborda toda uma questão da sistemática constitucional de não cumulatividade, enfim, e também trata da questão do ressarcimento do IPI, tá, de como que se procede dessa sistemática, cuida ainda da aplicação da Selic, quando da restituição e compensação, e também da incorreção do despacho decisório, estritamente vinculado a essa questão da Selic. Ele junta emendas dos tribunais para buscar supedâneo nas suas alegações e, conforme dito, a DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, primeiro porque ele não tornou toda a matéria controvertida, né? Então, descabe a apreciação em sede de PAF de matéria não controvertida nos autos, com a aplicação do princípio da não cumulatividade e direito genérico à compensação. E quanto ao mérito em si, por falta de previsão legal, ele entendeu que não incide os juros compensatórios da Selic em valor de ressarcimento de IPI. Então, no recurso voluntário, ele essencialmente reclama pela reforma do acordo da DRJ por entender demonstrado seu direito à compensação, presidente. Esse é o relatório. Muito obrigada, doutor Breno. Algum esclarecimento, alguma dúvida? Não? Podemos passar para o voto? Obrigado, presidente. Eu faço questão de ler o trecho que eu coloquei aqui, em que, por primeiro, atesto que apenas conhecido recurso voluntário em virtude do tema abordado telastro na manifestação de conformidade no teor do despacho decisório, né? Nota-se claramente que os argumentos trazidos na peça recursal não atacam diretamente a decisão da DRJ e se prendem à exibição teórica da sistemática compensatória. E nessa mesma toada, como não houve clara dialética processual circundante à preliminar aduzida, reconheço essa como mérito, eis que seu tema se encontra indissociável da análise que seguirá doravante, né? Ele basicamente, presidente, ele discute o que é o Instituto da Compensação. Ele, em momento algum, se insurge contra a discussão creditória, tampouco junta provas nos autos para debater e aprovar sua liquidez e certeza. Então, conforme inúmeros julgados que já temos, inclusive, nesta turma, estou negando o provimento por ausência de comprovação do direito creditório e absoluta ausência de lastro material para cumprir com os ditames do artigo 170 do CTN. É meu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Breno. Alguma dúvida? Não? Podemos passar a votação?
Doutor Ari, por favor. Com o relator, presidente. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Com o relator? Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho o relator. Doutor Marcos Roberto? Com o relator. Doutora Semira Miss? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Eu me acompanho. Ah, desculpe, você acompanha, né? Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, fica negado o provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada. Aí, doutor Breno. Podemos passar ao seguinte, ao segundo? Sim, presidente, também já está na pasta. Como eu disse antes, esse caso ele é um tanto quanto parecido. A DRJ ela não conheceu da manifestação de conformidade, diferente do outro que havia que não havia houvera negado provimento. Então, ele é um processo que ele, inclusive, até no número de páginas, vocês podem ver que ele, inclusive, é bem mais longo, mas, em essência, ele não conseguiu juntar os documentos comprobatórios. Isso daí, por isso que a DRJ também abarcou nessa toada. Tá? Na manifestação de conformidade, ele alega preliminar em ter a manifestação de conformidade também por efeito suspensivo, a mesma coisa na outra. Tá? Ela alega traz a questão do respeito às normas constitucionais, as sistemáticas do IPI, né? Fala também da Selic. Então, a DRJ, em sequência, atesta que descabe apreciação em sede de PAF de matéria não controvertida aos autos, né? E ele considera não impugnada matéria não expressamente contestada pelo contribuinte em sua manifestação de conformidade, né? Já no recurso voluntário, aí é que está a diferença nesse caso, em que ele preliminarmente alega homologação tácita das compensações por conta de decadência. No mérito, ele reclama a reforma do acordo da RJ por ele ter demonstrado seu direito à compensação. Esse é o relatório, presidente, bem semelhante ao outro. Certo, muito obrigada, doutor Breno. Alguma questão, alguma dúvida? Por favor. Salvador. Por favor, Salvador. Ô, Breno, o caso é o mesmo, mas aqui a DRJ ela não conheceu do recurso voluntário porque ele só fez o discurso genérico de não combatividade, é isso? Isso, exatamente. Uhum. Que estranho. Estranho. Bom. Mais alguma questão? Essa questão da decadência que ele fala aqui, pelo que eu estou vendo no voto, ele diz que decaiu porque ele não tinha escriturado os créditos aí? Isso, E jogou isso direto para o Perdecomp? Foi, exatamente. Mas o que decaiu? Qual que é a homologação tácita aqui? Qual que é a homologação? Ele, na verdade, Salvador, presidente, posso já passar para o voto? Porque eu acho que aí essa discussão afeta o voto. Sim, por favor. Eu faço inicialmente também essa ressalva quanto ao conhecimento do recurso voluntário, apenas por veiculação da matéria, na manifestação de conformidade e no despacho decisório, porque eu entendo também como bem genérica a apresentação do tema e a ausência do debate acerca do crédito. Pelo que eu entendi, Salvador, ele tentou muito se prender, o que ele quis no final das contas é alegar uma prescrição intercorrente, entendeu? Então, eu fiz até questão de transcrever a alegação dele ali no recurso, e eu acho que é isso que se depreende do caso, sabe? Então, porque o transcurso do lustro não se observa, seja qualquer hipótese que você faça a contagem, tá? Então, obviamente, a prescrição intercorrente esbarra na questão da súmula 11, então já rejeito prontamente a preliminar.
como é que decai que direito creditório, né? O negócio é... Porque esse direito ele não escriturou, está decaído. se ele não escriturou, essa decadência aí corre para ele, né? Exatamente. Ele tem 5 anos, não é problema. Pois é. Pois é. Então, eu canalizei, Salvador, mais para essa questão da prescrição intercorrente, porque me parece que foi isso que ele quis alegar. Pelo sim, pelo não, eu falei também, obviamente, da questão do lustro, né? Então, assim, abordei os dois temas, né? Até para evitar qualquer embargo subsequente, e rejeitando a preliminar, e no mérito a questão se assemelha ao outro caso, em que querem ser ausentes por completo os elementos materiais que serviriam de base à aferição de liquidez e certeza do crédito. Então, estou propondo negar provimento, presidente. Esse é meu voto. Muito obrigado, doutor Breno. Alguma observação? Podemos passar a votação? Então, por favor, doutor Ari. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Marcelo. Acompanho. Doutor Marco Antônio. Acompanhe o relator. Doutor Salvador. Eu acompanho. Eu entendi o que ele quis dizer. Que ele quis dizer que o crédito dele é de 2002, né? 2003. E o despacho decisório aconteceu só em 2010, mas ele pediu a decomp em 2005, né? Acompanho o relator. Pois é. Acompanho o relator. Obrigada, Salvador. Doutor Marcos Roberto. Doutor Breno, eu entendo perfeitamente a sua dificuldade nesses momentos, quando às vezes o recurso voluntário está um pouco confuso, você fica até sem jeito de não conhecer porque ele não ataca a decisão de piso, mas eu concordo plenamente com o que você está fazendo, é difícil, mas tem que dar um destino, e como você tinha elementos para negar provimento, é mais objetivo nesse ponto, concordo plenamente, acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, nós decidimos rejeitar a preliminar e, quanto ao mérito, negar provimento. Certo? Muito obrigada. Obrigada, doutor Breno. Eu que agradeço, presidente. Obrigada. O próximo agora o 5, é isso? Presidente, o senhor se importa se a gente fizer uma pausa de 5 minutinhos? Não, vamos dar uma pausa então, 5 minutos. E peço, por favor, que seja pausada também